Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast Rédeas para Todos. E hoje vamos abordar o capítulo sobre o controle da frente do cavalo desse livro do Jack Brainerd, intitulado Se Eu Fosse Treinar um Cavalo. O Jack Brainerd diz o seguinte, quando eu assisto a final do Potro Futuro da NRJ, eu fico deslumbrado. Como é que pode os potros com 3 anos fazerem esse tipo de movimento? Meu Deus, diz ele. Você viu aquele esbarro? Viu aquele rollback? E esse é o tipo de cavalo que eu gostaria de montar. E estou pronto para ir para casa e colocar o pai do cavalo vencedor em todas as minhas regras. E a demanda por melhores cavalos é ilimitada, né? E são esses os cavalos que mantêm a nossa indústria viva e crescendo. E a primeira coisa que você ouve falar sobre esse cavalo que é craque, né, é a sua habilidade lateral. Eles giram equilibradamente, com a cabeça em perfeita posição, em velocidade e de rédea solta. E aí vem a pergunta, né? Como é que treinamos para conseguir esse tipo de movimento? O correto posicionamento das patas resulta numa posição correta do corpo, um alinhamento, um equilíbrio. E é isso que nós temos que ter em mente. E é muito importante dizer, sabemos das exigências dos movimentos, né, para uma melhor performance. E por isso escalamos os cavalos com mais habilidade durante o treinamento. E é um passo de cada vez. Assim, o cavalo vai executar da maneira correta como e quando colocar suas patas. Mais tarde, ele vai fazer com velocidade. Muitos treinadores têm problemas com isso, porque tentam colocar velocidade nos movimentos antes que o cavalo esteja pronto. Bom, por convenção, nós vamos chamar o seguinte: o cavalo tem 4 patas. Vamos chamar as patas anteriores de mãos e as patas posteriores de pés. Bem, agora o Jack Brainerd propõe o seguinte: estudar o giro correto de 180 graus em câmera lenta. O pé de dentro vai para frente e o cavalo move a sua mão de dentro. A mão de fora segue esse movimento. Os pés trocam de posição discretamente e o impulso é providenciado pelo pé de fora, que está quase na vertical. O pé de dentro é o pivô. Essa pata está desengajada. O engajamento é providenciado pela impulsão do pé de fora. Na maioria das vezes, o cavalo vai completar 180 graus em 3 cruzadas. Com o tempo, ele aumenta a amplitude das cruzadas e completa esse giro de 180 graus em 2 cruzadas. Segundo o Jack Brainerd, é melhor praticar o controle da frente do cavalo com constantes giros de 180 graus. É quase como uma dança de salão. Se seus pés estão no lugar certo e no ritmo, é muito mais fácil dançar e muito mais divertido, né? Mas dançar com alguém que está fora de ritmo e não sabe onde coloca os pés, aí realmente é embaraçoso. E o cavalo é um quadrúpede. Significa que são 2 dançarinos, as 4 patas do cavalo. O treinador deve ter em mente 2 coisas quando for fazer esse movimento de 180 graus. Primeiro, a frente do cavalo tem que estar aliviada e a mão de dentro deve ser a primeira a se mexer. Caminhamos alguns passos, pressionamos as rédeas para trás, deslocando o peso da frente do cavalo para trás. E isso proporciona mobilidade para a mão de dentro. Guiamos essa mão para o primeiro passo. Os movimentos são simultâneos. Guiamos essa mão num instante em que sentimos que o peso está deslocado para trás. A rédea de dentro deve estar afastada lateralmente do pescoço. Nossa perna de fora providencia
a impulsão. Completado o giro de 180 graus, caminhamos alguns passos e pedimos por um giro de 180 graus no outro sentido. O Ray Hunt coloca isso melhor. Ele diz assim, lembre, suas mãos, as mãos do cavaleiro, portanto, não estão no freio, estão nas patas do cavalo. Você está guiando as patas, não está guiando a cabeça do cavalo. O movimento é muito mais fluido quando temos isso em mente. Segundo Jack Brainerd, é melhor fazer uma série desses movimentos laterais 10 ou 15 vezes no começo da sessão de treinamento, devagar, corretamente e atento na colocação das mãos do cavalo. Mais tarde, o cavalo guia quase por conta própria, com pouquíssima ajuda de rédea ou da nossa perna de fora. E se encontrarmos problemas com os giros de 180 graus, não exercite em excesso. Vá fazer outra coisa e tente no final do treino. Saiba quando parar. Não force os movimentos. Forçar o movimento é um convite para a precipitação. Organize a situação e deixe o cavalo se encontrar, assim como se fosse ideia dele. E é fantástico sentir o cavalo fazer certo. Mais tarde, podemos espinar ou fazer rollbacks em velocidade. Nós vamos colher nossos frutos, porque mostramos para o cavalo como e onde colocar suas mãos numa simples mudança de direção de 180 graus. Outro exercício simples é caminhar o cavalo numa linha reta, suavemente, então parar e quase simultaneamente guiar a mão de dentro e caminhar num ângulo de 45 graus. Depois de vários passos, faça isso novamente. O cavaleiro deve impulsionar com a perna de fora no instante que a frente sai do chão. Agora estamos usando o controle da frente com mais movimento, mas ainda estamos escolando para uma correta colocação das mãos. Se o cavalo estiver incorreto com a mão de fora, pare, recomece, reedite o comando e reivindique correção. Muitos cavalos pegam rapidamente esse exercício depois de fazerem os giros de 180 graus. Portanto, esse é o refinamento do controle da frente. É deslumbrante treinar rollbacks e spins depois que o cavalo estiver familiarizado com um simples movimento de 180 graus. Tem uma situação interessante aqui que o Jack Brainerd relata. Ele diz assim, agora de parado, peça com a rédea por um passo lateral, qualquer mão. Os pés estão no lugar. Então, coloque essa mão de volta e peça com a outra rédea por um mesmo movimento com a outra mão do cavalo. Alterne com as mãos até que fique fácil para o cavalo mover qualquer mão lateralmente sem mover os pés. Em seguida, peça com a rédea por um movimento lateral da mão e permita que o cavalo deixe essa mão no chão. Depois, peça pela outra mão. Brevemente, o cavalo vai aumentar a amplitude da cruzada, pelo menos 60 centímetros de afastamento entre as mãos. E o Jack Brainerd conta que treinou cavalos que tinham uma amplitude de 90 centímetros entre as mãos e permaneciam nessa posição, parados, enquanto eles os embalava para frente e para trás e de uma mão para a outra. Aí nós temos um controle da frente do cavalo. E o controle das patas traseiras? Nos encontramos no canal do YouTube, no podcast Rédeas para Todos, porque existe vida após a prova. E o Rio Grande, meu amigo, nunca mais será o mesmo.